Sim, vou colocar a apresentação, então está começando a gravar. Então, lá hoje é a segunda aula, nós vamos tratar a questão de mente, pré-história da mente, o olhar, de como que esse olhar, de como que essa mente ela vai se estruturando no decorrer dos tempos, né? E o nosso desafio nessa aula é justamente ver de como que essa mentalidade arcaica, chamada de primitiva, ela tem muito a ver com a nossa mentalidade hoje. A gente só que está no nosso inconsciente. Então, e muita coisa no consciente. Muitas crenças hoje que o homem arcaico tinha, né? Então a gente vai ver isso. Então eu estou trazendo alguns livros para gente falar sobre, né? Então, deixa eu voltar aqui e colocar então para ficar melhor para você ler aí. Então, tá aí, módulo um. Então, isso aqui é fundamental, viu, Yasmin? Ó, essa representação, essa palavrinha, ela vai acompanhar no decorrer do curso, né, da arte, da história, enfim, do nosso olhar. Representação. De como que essa representação aqui, né, tem a ver, então, com o nosso olhar em relação à realidade. Representação. Cachimbo. Isto não é um cachimbo. A traição das imagens. As armadilhas. E aí a gente viu aqui o Kandinsky, né? Yellow, red, blue. Amarelo, vermelho, azul. Então, as cores que trazem sentimento, as formas geométricas que trazem também sensações, que trazem também ideias. Ideias que estão nesse inconsciente. E aí eu li um trecho do livro do Kandinsky, do Espiritual na Arte, onde que ele fala dessa busca do primitivo. Então, de como que essas ideias são estruturadas e têm uma relação entre si, né? Então, nós falamos do nosso desafio de descolonizar-se, né, esteticamente. Eu falei da palavra aesthesis, de como que estética se torna uma teoria a partir do século XVIII, né? Então, falamos sobre a filosofia cartesiana, a dualidade. Então, o desafio da gente ir além dessa estrutura mental, né? Então, a aula 2, nossa mente, nosso olhar. Então, esse primeiro momento aqui, a minha fala vai ser baseada nesse livro. Não no livro, mas assim, no primeiro capítulo que ele traz, ele faz, dá uma pincelada. Você está vendo o livro aqui, Yasmin? Nicoleles, tá? Esse eu mandei esse material para você. Então, o verdadeiro criador de tudo. Então, ele traz um pouco. Ele é neurocientista, um dos cientistas brasileiros mais conhecidos, né, o Nicoleles. Ainda principalmente na pandemia, ele apareceu muito falando sobre a questão da pandemia, do vírus, né? Então, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Então, esse primeiro momento aqui, esse primeiro capítulo. Então, ele já traz aqui de início essa reflexão. No princípio, existia apenas um cérebro primata. E das profundezas dessa rede bastante emaranhada de 86 mil milhões de neurônios, moldada através de um percurso evolutivo cego de múltiplos Big Bangs ao longo de um período de milhões de anos, emergiu a mente humana. E é interessante de como que ele vai fazendo esse paralelo dessas explosões. E aí ele vai trazer a grande explosão cultural. Quando o ser humano ele começa, então, a criar, a analisar, a trabalhar a mente em outros departamentos, a desenvolver a mente em outros departamentos. E aí, então, é que vai surgir o quê?
A arte vai surgir justamente a questão do criar. E o criar é o quê? É uma relação consigo mesmo. É a possibilidade que esse homem chega, esse ser chega, de criar, criar. E esse criar, que a gente viu na aula passada, poiesis, né? Que é justamente uma relação consigo, com o mundo, com o outro, que possibilita ele criar. São nessas relações que esse ser ele vai ter uma explosão, ele vai ser levado a uma explosão cultural. Né? Então aqui o Nicoleles vai fazendo passo a passo, né? Esse processo, sem limitações ou restrições, expandindo-se rapidamente como uma espécie de plasma biológico, não demorou a fundir-se num contínuo, resultando numa mistura comburente de andar bípede, destreza manual, construção de ferramentas, linguagem oral, escrita, ligações sociais complexas, pensamento abstrato, introspecção, consciência e livre-arbítrio. Caramba, só nesse parágrafo aqui, ô Yasmin, olha só a profundidade que tem isso aqui, né? Então, desde essa questão do andar, do ser bípede, a destreza manual, de começar a relacionar as coisas no seu meio, construir então ferramentas, construir uma linguagem, que antes era só um grunhido ali, mas era uma linguagem, e aí depois vem a escrita. E a escrita, dentro desse contexto da linguagem, é muito interessante, que são símbolos que a gente vai dar sentido, vai dando sentido para as coisas. É muito interessante a gente estudar a questão da linguagem, como que ela se desenvolve, né? Seja a, a gente estudar os ideogramas chineses, o mandarim, o coreano, o sânscrito, né? Então, o hebraico, e aí vem as línguas latinas, as línguas antissaxônicas, como que isso vai se desenvolvendo, como que esse cérebro, essa mente vai pegando fragmentos simbólicos, ele vai unindo esses símbolos para dar sentido. Então a gente pega uma palavra hoje, tem vários símbolos ali, um S, um A, um B, um outro A, então vai juntando todos esses símbolos para dar um sentido. Esse homem foi, esse ser foi sendo capaz de relacionar tudo isso. Então, de como que é importante, eu não ouvi, tá? Você tá mudo, eu não tô ouvindo. Não, aí, Ah, tá, porque eu... tá mudo de novo. É, Eu ouvi agora. sim, sim, Eu estou falando. tá mudo. Agora você está ouvindo? Ó, olha, até o mudo. Hoje, então, com o Libras, né, é possível, através dos símbolos, conversar. Isso é Será que interessante. agora. Fala, Yasmin. Tá Ah, mudo. cortando a internet. Tá, tá mudo. Agora você está ouvindo? Tô, tô. Alô? Oi, tô ouvindo. Ah, tá. Tirei o fone aqui, acho que vai ficar mais fácil. Tá, Não, é porque, então, aquela moça, eu até anotei aqui, Patrícia de Camargo, né, que só passou os vídeos, tem, ela falou sobre aquele Paul Klee, que faz a justaposição das figuras e as citadas dos signos, né, que ele tem. mistura Aham, ele não hierarquiza a imagem e as letras. Aí estou tem, falando sobre o próprio alfabeto, né, os símbolos tem. das letras, Aham, talvez seja algo nesse sentido, né. exato. Olha, se você pegar a SS que o Hitler coloca lá no símbolo nazista, ele vai numa linguagem arcaica, as runas nórdica.
que significa, o SS significa vitória. Então, é um símbolo que vai direto no inconsciente. Então, as pessoas não têm noção disso. Então, por isso que é importante estar tendo esse diálogo, né? Que traz a linguagem, a linguística. Então, para entender esses sentidos, de como que eles foram estruturados e de como que utilizam isso hoje sem a gente saber. E a gente é manipulado dessa forma. A imagem manipula a gente, o símbolo manipula a gente. Ele causa uma comoção interna, uma reação interna, né? Então, essa é a questão da mente, né? De como que ela foi estruturada. E aí, desse mesmo caldeirão mental, floresceu a mais abrangente noção de espaço e tempo, alguma vez concebida por matéria orgânica, servindo de suporte ideal à gênese de um dilúvio de novas abstrações mentais, as verdadeiras tábuas sagradas e orgânicas da humanidade. É justamente para ele essa gênese. Então ele mistura aqui uma linguagem interessante, como que ele provoca até aqui nesse parágrafo a linguagem religiosa. Ele coloca dilúvio, ele coloca gênese, ele coloca tábuas sagradas, jogando tudo isso para o processo da evolução da mente. Interessante que como que ele faz. É linguagem, isso é arte, isso é retórica, né? E aí, olha só que interessante. Ele, ele diz que ele estava sem o fio condutor de como que ele iria escrever esse livro. E aí ele ganha de presente da mãe dele um livro de história da arte, que é do Gombrich, que eu já te passei aí o material, que é esse livro aqui, né? Esse é o maior, um dos maiores especialistas, historiador da arte, da história da arte. E aí ele fala, então, que ele, começando a ler lá, Yasmin, ele depara com a seguinte questão, do que o Gombrich, no início do livro dele, diz: não existe tal coisa como a arte, só existem artistas. Noutros tempos eram homens que pegavam em terra colorida e esboçavam as formas de um bisonte na parede de uma caverna. Hoje, alguns compram as suas tintas e desenham cartazes para painéis publicitários, fazem muitas outras coisas. Isso é uma citação, então ele parafraseia o Gombrich para dizer o seguinte: caramba, é isso. Achei então o fio condutor na história da arte. O cara é neurocientista. E ele achou o fio condutor na história da arte. Por quê? Porque o Gombrich vai falar justamente assim: não existe arte como a gente pensa, existe o artista. Ele cria. E quem cria é essa mente. Mas como que essa mente é estruturada? Ele fala, então esse é o condutor que eu estava procurando. Olha, ele diz aqui, ó. E por que razão haveríamos nós de esperar que assim não fosse? Afinal de contas, o cérebro do Mister Spock, já sabe quem que é o seu Spock? Lá daquela série de ficção. ah, Deixa eu ver se tem ele aqui. Depois você dá uma olhada no série famosa. Ele é do planeta Vulcano. Naquela nave intergaláctica, inter, esqueci o nome agora da série, né? Eu assisti É um muito. outro dos anos 70? Isso, que ele fazia assim, É ó. Star Trek? É, Isso. é, isso. Não sei se é Então, assim que se pronuncia. hã? Não sei se é assim que se pronuncia. O quê? Ah, o nome da série. Fala aí de novo. Star Trek, né? Isso, exatamente. Assisti muito isso aí. Então ele diz o seguinte: se encontrássemos com ele, né, a visão da realidade, a visão do mundo dele seria outra forma, porque a mente dele foi estruturada com outros símbolos, né? Então seria diferente. Então, se a gente fala que a energia é igual a, 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 a Einstein, né? Se a gente vê lá energia, matéria, a gente vê toda aquela questão da física,
E aí ele fala assim, pô, ele, ele com certeza veria de uma outra forma, porque a mente dele foi estruturada, foi um outro contexto, seriam outros símbolos construídos, né? Então ele traz aqui no livro, né, que, que diz aqui embaixo, ó, do meu ponto de vista, peraí, e por que razão haveríamos de nós esperar que assim não fosse? Afinal de contas, o cérebro do Mister Spock seria completamente diferente do nosso, pois representaria o produto de um processo evolutivo e de uma história cultural comemorada em Vulcano, não na Terra. Do meu ponto de vista, nenhuma das descrições seria mais ou menos exata. Representariam simplesmente a melhor aproximação que dois tipos diferentes de inteligência orgânica tinham conseguido desenvolver a partir do que lhes for oferecido pelo cosmos. Isso é muito interessante, Yasmin, porque vai relativizar justamente de como que a mente de cada um vai ser estruturada. Então é por isso que hoje eu não posso dizer que a nossa, vamos dizer, a civilização é melhor que a civilização arcaica em todos os pontos. A gente evoluiu, a gente está melhor. Por quê? O contexto deles era o nosso contexto o nosso contexto é outro, né? Mas a nossa mente estruturada vem dali, se desenvolveu a partir dali, né? E Então, cabe muito ao conceito de evolução, né? isso, Como, igual na última aula estava falando sobre o colonialismo, e aham, o nosso conceito de, como eu estava falando sobre a questão da civilidade, né? isso, Que os povos colonos, eles viam os povos originários da Terra como, como é que é a palavra? Esqueci agora. inferiores, Inferiores, como se fossem pessoas não civilizadas, né? isso, é E uma então cultura nosso próprio inferior, conceito de isso, nosso próprio conceito de evolução, é, de progresso é um uhum, conceito sim, colonial, né? tem, A professora Sandra, lá de História do Brasil, ela sempre falou, né, como, fez a gente fazer a gente pensar como seria se, por exemplo, como seria o nosso conceito se a gente não tivesse colonizado pelos europeus. O tem, modo de vida indígena, por exemplo, a gente não consegue ver muitas vezes como algo, uma progressão, né? A gente vê como uhum, arcaico, algo antigo, né? tem, Então, cabe muito exatamente, nessa questão do colonialismo na nossa cultura. é, é a colonialidade, então a mentalidade continua. Essa é a diferença do colonialismo e colonialidade. Colonialismo, então, foi um processo histórico que passou, mas a colonialidade continua, a mentalidade continua, a estrutura, as estruturas continuam, né? Então, por isso que a história da arte ela quebra com isso, com esse mito do progresso. Você viu que a ciência ela criou um mito do progresso também. A ciência que criticou, então, tanto o mitos, ela própria criou um mito do quê? Do progresso, da evolução, que a gente é melhor, né? Então, assim, existe uma certa relação bem intrínseca no meio de tudo isso, os meandros que a gente tá, o nosso desafio é o que? Entrar, refletir sobre isso, quebrar com as representações e além dessas máscaras, né? Do ponto de vista particular do nosso cérebro humano, todas essas são maneiras diferentes de descrever a informação em bruto que nos é fornecida pelo cosmos. Os nossos cérebros batizaram esses objetos tanto com nomes como por motivos de conveniência operacional. Olha, isso aqui é fundamental. Olha só, como que o europeu ele faz quando ele chega aqui, Yasmin? Ele começa a rebatizar as coisas, os montes, os lugares, os nomes. Isso é territorializar, isso é ter domínio. Quando você então nomeia, você está dominando aquele processo simbólico, aquele processo mental. Os africanos, então, eram trazidos para cá, o que que eles faziam? Mudavam os nomes. Por quê? O nome de cada um que vinha tinha com o lugar geográfico daquela pessoa, o lugar, a aldeia. Então, tirando, você levaria essa pessoa
ao esquecimento, manipulava a memória dessa pessoa. E aí, então, mudava o nome dela, mudava, então, colocava uma pessoa de etnias diferentes, né? Então, colocava grupos com etnias diferentes para não falar o mesmo dialeto, justamente para não ter o quê? Resistência, para não ter unidade. E assim eles desarmaram, eles conseguiram desarmar essas pessoas. Tirar o chão delas, tirar o sentido delas. E aí manipularam e conseguiram conquistar, né? De uma forma simbólica, começando pelo simbólico, e aí então vão interiorizando que elas são inferiores. Se a gente olha o Cortés também, de como que ele chega na América Espanhola, e de como que ele chega até o Império Azteca, e de como que ele vence o Império Azteca, com em torno ali de 300 homens, o que a gente vê na história, foi de uma questão simbólica. Ele venceu primeiro, foi na questão da linguagem simbólica. Ele foi fazendo alianças. Quando ele chega no Império Azteca, ele já tinha feito as alianças, né? Então, ele soube jogar com essa questão dos símbolos, com essa linguagem. Os aztecas acreditavam, então, no Quetzalcoatl. Quetzal, serpente. Coatl é um pássaro sagrado para eles. Quetzalcoatl é serpente emplumada. Quetzal é serpente. Eu falei pássaro, serpente. E o Quetzal é um pássaro sagrado. Então, seria um deus que retornaria. E aí eles achavam que os espanhóis estavam ou que os deuses estavam retornando através ali dos espanhóis. Olha só, a questão simbólica, uma representação, você está vendo? De como que isso a gente, até hoje, Yasmin, a gente é dominado através dessas representações. Dessas representações. Tem até aquele filme de desenho, né, que eu gostava muito de assistir quando era criança, o De Volta ao Eldorado, se eu não me engano. Ah, sim. Eu não lembro agora se são os astecas, o povo representado lá, mas é justamente a chegada de dois espanhóis na região, né? E eles realmente, é justamente essa história. O povo nativo acredita que eles são deuses, né? É, Os deuses que eles esperavam lá da é, profecia. É isso. interessante. Eu lembro de um professor de história meu usar esse filme para abordar esse tema. Pois é, uma linguagem que é uma representação e para justamente mostrar essa relação, né, dos espanhóis, de colonização, de como que eles utilizaram o quê? O simbólico. O simbólico. É incrível isso, né? Então, por isso que eu acho que adentrar nesse mundo da arte, de como que as coisas foram estruturadas, é fundamental para a gente entender não só a arte, mas política, entender nossa vida, nossa relação com os outros, sociedade, enfim, né? Então, esse batizando esses objetos, no sentido que conveniência operacional, significado, mas seu conteúdo original é sempre o mesmo. Informação potencial, potencializar. Acho fantástico isso. Então, o Nicoleles traz essas questões aqui para a gente pensar, né? Então, continuando, ó, essa coleção inclui criações que vão de anônimas e magníficas pinturas do Paleolítico Superior, realizadas nas paredes da caverna de Altamira, Lascaux. Essas são as principais, as mais antigas, as mais conhecidas. E todas as obras de Botticelli, Michelangelo, Da Vinci, Caravaggio, Vermeer, Rembrandt, Turner, Monet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso. Olha só, ele faz aqui esse paralelo das pinturas do Paleolítico com essas obras, apenas para nomear alguns dos artistas que traduziram as suas intangíveis tempestades de ideias em coloridas alegorias épicas do que significa ser humano. Então, eu achei fantástico que de como que ele faz esse paralelo, né? Por quê?
cada período, Yasmin. Por isso que eu te disse, da contemporaneidade que a gente pode resgatar do Paleolítico, do Neolítico, porque eles estavam procurando retratar aquilo que eles viviam, de todo aquele sentido que eles estavam buscando ali. Então ele está fazendo esse paralelo com todos esses grandes artistas aí, ó. Aí ele cita aqui o Steven Mitten, que é o que a gente, é o pensador que a gente vai falar daqui um pouquinho, que é desse livro aqui, ó, a pré-história da mente. Então você está vendo que eu estou pegando todo um arcabouço assim, de teoria que vai entrelaçando, que uma tem a ver com a outra, né? Então, no final da aula você vai entender isso. Então, o professor de arqueologia da Universidade de Reading, na Inglaterra, escreveu extensivamente sobre essa questão e propôs uma hipótese interessante sobre como uma mente holística, capaz de exibir fluidez cognitiva como a nossa, pode ter emergido pela fusão de atritos, capacidades mentais específicas. Então, de como os contextos foram, então, esse embate desse homem com o meio, foi o que? Forçando ele a se desenvolver, até para sobreviver, para conseguir fazer os primeiros artefatos, que para esses primeiros seres ali não era arte. Era uma questão de sobrevivência, era uma instrumentalização para sobreviver. Então, pegar um osso, fazer uma agulha para costurar, costurar couro, para poder cobrir, para não morrer de frio. Porque esse homem, ele era nômade. Então, é muito interessante essa questão do ser nômade, ser sedentário, de como que esse homem tinha uma experiência vasta. E tem um livro do Yuval Harari, Uma Breve História da Humanidade, Homo Sapiens, te indico ele para uma leitura muito gostosa. Ele fala que na verdade, não foi os seres humanos que domesticaram as plantas e os animais, foi o contrário. Elas domesticaram os seres humanos. Porque à medida que os seres começaram a plantar determinado tipo de planta, a criar os animais, ele teve que ficar quieto no lugar. Comer só um determinado tipo de alimento. Então, as plantas que domesticaram. Nós temos um sentido humano muito antropomórfico. Tudo a gente projeta a gente nas coisas. Deus tem o quê? Tem a morfologia, tem a forma humana. Os demônios têm formas humanas. Tem isso tudo, isso tem a ver com um pensamento que primitivo. A gente vai ver daqui um pouco Freud falando sobre isso. Então essa mente vai sendo estruturada dessa forma, né? Múltiplas inteligências, né? Então aqui ele vai trazendo muitos pensadores também, Yasmin. Mitten identificou 3 fases genéricas por meio das quais a fusão da mente humana pode ter ocorrido. De acordo com a sua tese, inicialmente a mente dos nossos ancestrais hominídeos era dominada por uma inteligência geral, uma série de rotinas genéricas voltadas para o aprendizado, o que ele vai chamar de inteligência natural, naturalista. Então, essa inteligência ela é natural, que aí, então, a partir dessa inteligência que ele começa a desenvolver e tomar decisões. Com o passar do tempo, os nossos ancestrais adquiriram novas inteligências individuais, com linguagem, capacidade de confecção de ferramentas, teoria da mente, mas o cérebro deles ainda não era capaz de integrar esses novos módulos. Pelo contrário, de acordo com a analogia proposta por Mitten, os cérebros pré-históricos operariam como um sofisticado canivete suíço. Ou seja, a gente vê que o canivete suíço ele tem várias funções ali. Então esse homem, esse ser ainda, ele não sabia interligar essas funcionalidades. O que ele vai chamar também de catedrais. Tem toda a mente um arcabouço aqui, ó, catedrático, que à medida que vai desenvolvendo, vai criando janelas, vai criando portas, que vai entrando para outros departamentos. E assim vai ligando esses neurônios. Aí essa capacidade vai aumentando. Essa instrumentalização, esse canivete aí que ele fala suíço, ele vai descobrindo essas funcionalidades. É a mesma coisa da gente entrar no computador
E a gente não, quem não tem prática com computador, com a internet, não sabe as várias possibilidades que aquilo ali, aquela ferramenta pode possibilitar. Isso é a mente. Esse foi o processo do desenvolvimento da mente, né? Então, Eu acho interessante que ele usa uma linguagem teatral, né? Ele hã? fala assim, esse autor, É. ele usa uma linguagem teatral, né? O, Pra... mito, você fala o Nicoleles? Isso, é ele que fala a respeito disso que o senhor colocou, ele dá o exemplo da catedral, né? Sim, Do sim. desenvolvimento da mente, do homem Aham, moderno. Eu achei engraçado ele usar uma linguagem teatral, por exemplo, a cena 2, a cena 4, o ato 2, ah, para fazer sim, como se fosse uma linha do tempo, né? Se orientar ali. sim, Acho que isso é muito legal. sim. Mas isso tem a ver com os capítulos que ele foi escrevendo no livro, né? Porque esse é o capítulo 9 dele. Então ele já tinha desenvolvido toda uma teatralidade aí, né? As cenas, né? Os palcos, justamente os palcos que ele tinha colocado esses seres, né? O processo de crescimento deles. Então, esses módulos individuais seriam finalmente integrados ou fundidos em uma entidade única e coerente que teria dado origem à mente humana moderna. Olha aí, todo esse processo que vem, então, desenvolvendo até chegar na mentalidade moderna. Então, muita coisa está lá no inconsciente, está lá, né, em gavetinhas, guardadas, arquivadas. Né? A nossa mente funciona assim. Né? Então, a gente que é historiador, que a gente trabalha com memória, então, de como que a memória ela fica ali arquivada, né? E às vezes essa memória engana a gente, tem muito a ver com a traição lá, por isso que a imagem do Magritte, traição das imagens. A memória trai a gente também, porque a gente seleciona. Nossa memória é muitas vezes seletiva. A gente não quer lembrar de certas coisas, deixa lá e a gente vai selecionando e vai distorcendo essa memória. A gente acontece alguma coisa lá na infância, aí a gente fala, eu lembro, foi desse tipo, aí sua mãe fala, não, não foi bem assim não. A gente vai distorcendo essa memória, né? A realidade. Então, o historiador é o desafio, né? E aí a arte justamente é isso, né? De você pegar essas representações, contextualizar, adentrar e além dessas representações para entender um contexto, uma mentalidade, vida naquele período, sentimento naquele período, fazer o paralelo com a atualidade, né? Continuando. Isso é possível porque os psicólogos perceberam que somente poderemos desvendar a mente moderna se compreendermos o processo de evolução. Olha aí. Assim sendo, enquanto os arqueólogos criaram uma arqueologia cognitiva, os psicólogos desenvolveram uma psicologia evolutiva. E é por isso, Yasmin, que a história precisa desenvolver uma história das sensibilidades. E é justamente adentrar nesse mundo aí cognitivo. Raiva, ódio, sofrimento, vaidade, entrar nesse mundo. O historiador até então olhava para tudo isso, não, isso é muito subjetivo, isso é natural. Não, 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 opa, peraí. Caramba. Então aí eu tenho um livro aqui da Arlete Faget que ela, Lugares da História. Então, do professor Durval Muniz também, entrar nesse mundo das sensibilidades. Porque aí você vai entrar no mundo das mentalidades, você vai entrar no mundo aí que o historiador arrepia, né? Mas precisa dessas leituras, interdisciplinaridade. Precisa. É um desafio. É um desafio. Então, no final do quarto e último ato do nosso passado, uma explosão cultural. Quando foi essa explosão cultural? Então, é, ele traz vários pensadores, é até difícil, então, existe uma margem muito grande, né? Entre 100 mil anos, então, nesses 40 mil anos que esses seres estão nesse palco, que eles começam a criar essas primeiras ferramentas. Olha o tanto, assim,
Num contexto cronológico maior, isso é pouco. Isso é pouco, né? Então, entre 30 e 60 mil anos atrás, que marca um indistinto começo da cena 2. O ato em si tem início há 100 mil anos, com a do último, esse aqui acho que tá errado, do último e único ator sobrevivente, o Homo sapiens sapiens. Nosso ator parece adotar rapidamente certos comportamentos até então inéditos na peça, entre os quais destacam-se a fabricação de artefatos de osso no sul da África, colocação de partes de animais nos túmulos no Oriente Médio, as duas únicas regiões do mundo onde foram encontrados os fósseis de 100 mil anos de idade do homem Homo sapiens sapiens. Esse aqui já é um texto do Mitten, né? Já é um texto dele, esse aqui também. Então ele já entra nessa questão, né, da datação e traz muitos pensadores para mostrar de quando, né, começa essa explosão que o Nicolella estava falando, essa explosão cultural. É muito fácil pensar que a transição entre o Paleolítico, Médio e Superior é uma explosão ou um Big Bang das origens do universo da cultura humana. De fato, o Big Bang, né, é o termo conciso que adotarei nesse capítulo. Entretanto, se analisarmos mais atentamente os limites entre a cena 1 e 2, notaremos que não existe um único Big Bang, e sim uma série de faíscas culturais que acontecem em momentos diferentes e partes diferentes do mundo entre 60 e 30 mil anos atrás. Você já foi na Pousada das Araras? Ah, lá tem muito desenho rupestre, dá para a gente refletir muito sobre aqueles desenhos, desenhos circulares, as araras estão ali, tem uma arara pintada lá. Lá o Reduto das Araras Vermelhas, né? É fantástico o lugar. Vale a pena ir lá e pensar sobre esse período, né? Planejando ir lá nas minhas férias do trabalho, em janeiro. Isso. É, lá é maravilhoso. Eu adoro, adoro. Tá, continuando. O período entre 40 e 30 mil anos atrás incluiu, além dessas peças, a produção de ornamentos pessoais, contas, pingentes. Então, muitas coisas foram encontradas, né? No sítio de La Soque, no sudoeste da França, contas de marfim foram gravadas imitando conchas do mar. Na mesma época, ou logo depois, esses objetos foram produzidos às cavernas do sudoeste europeu. Então ele vai falando que de como que isso vai surgindo concomitante, várias explosões em vários lugares. As pinturas rupestres da caverna de Lascaux em torno de 17 mil anos atrás, uma das mais famosas, de Altamira, Lascaux, Altamira na Espanha, Lascaux na França. Essas propriedades dos símbolos visuais tornam-se particularmente evidentes ao considerar a arte criada por caçadores-coletores recentes, como as comunidades aborígenes da Austrália. A última década testemunhou um avanço considerável na nossa compreensão nessa arte. Atualmente, sabemos que mesmo a imagem mais simples, como um círculo, pode ter diferentes referentes. E aqui é interessante, Yasmin. Por isso que eu coloquei já de cara aquela obra do Kandinsky que você viu lá, círculos, formas geométricas, né? Então, o próprio Kandinsky dizendo de um retorno a um pensamento arcaico. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre imagens, vamos falar sobre mito, vamos falar sobre símbolos. Então, aí eu vou trazer alguns conceitos, né, da antropologia, né, Lévi-Strauss, para a gente ver essa questão desses símbolos, né? Os círculos podem representar um número ilimitado de referentes. E aí vai depender do contexto do que cada um vivenciou, da experiência de cada um. E é olha só, aí que está a questão, Yasmin, a experiência. E aí você vai entender daqui um pouquinho essa questão da experiência, como que ela é importante, porque
esse ameríndio, esse nativo, não chamava aquilo ali de arte. Por quê? Ele vivenciava aquilo. Ele vivenciava. Ele estava fazendo um círculo ali, um sol, mas ele vivenciava aquilo ali. Aquela relação com a natureza era uma outra relação. Nós perdemos essa relação. Por isso que nós perdemos esses significados arcaicos, mas a gente traz eles de forma inconsciente. Por isso que a arte abstrata, a arte contemporânea, para a gente compreender, eu tenho que voltar aqui, ó, de como que essa mente foi estruturada. Senão eu não vou entender a arte contemporânea, a arte moderna, senão eu não vou entender minha vida, senão eu não vou entender política, porque tem muitas questões envolvidas. Mitologia, simbologia, né? Essa coisa do pensamento é complexo, é muito complexo. Então, essas propriedades, os símbolos, né, que a gente vai ver. Imagens naturalistas, talvez de animais ou de seres ancestrais, também podem ter significados complexos e múltiplos. Uma criança aborígene que não sabe nada sobre sonhos, o passado, presente mítico, inicialmente pode interpretar a imagem de maneira literal. E nós somos como crianças, Yasmin, porque a gente interpreta as coisas de forma literal. E aí que está o paradoxo da coisa. E nós esquecemos que no início nós pensávamos por imagens. Os conceitos foram sobrepondo a essas imagens, e então hoje eu falo sobre um conceito e não percebo que lá no fundo da minha mente tem uma imagem. Lá no fundo, atrás daqueles conceitos, tem uma imagem. Porque o conceito ele surge justamente o quê? Para eu sintetizar uma relação com a natureza. Por exemplo, Einstein os físicos lá pegam os números lá e começam a fazer várias fórmulas. É daquele tipo? Não, aquilo ali é uma representação. Para relacionar, então, com toda essa abstração que é a natureza. Então, se eu falo H2O, todo mundo sabe que H2O é água. Tá, mas se eu vou no laboratório e misturo lá as partículas de oxigênio lá com hidrogênio, eu vou conseguir água? Não. Aquilo é uma representação, né? Então, é assim que a mente vai estruturando. Ela vai criando esses conceitos, foi criando esses símbolos para quê? Para referir a determinada coisa. Mas nós não vivemos essa coisa. Essa é a questão. Distanciamos dessa coisa. Esses homens nativos, eles vivenciavam a questão. Quer ver? Essa imagem naturalista aqui. Então, para essa criança, as imagens de peixe, por exemplo, referem-se à pesca, uma atividade o quê? Econômica, né? Importante em muitos grupos aborígenes. Essas interpretações literais podem ser descritas como significados externos da arte, mas, né, tem a questão interna, que se aprende no contexto da vida cotidiana. Mas aí, essa criança, à medida que ela amadurece, ela vai perceber que aquele peixe pode simbolizar outra coisa também. Sobre o mundo ancestral. A mesma imagem será interpretada de modo mais metafórico. Nós não fomos educados, Yasmin, para entender essa linguagem metafórica. Por isso que a poesia é difícil de ser entendida. O mito, a linguagem mitológica. A linguagem cinematográfica que utiliza muito da linguagem mitológica. Só que as pessoas não têm essa noção. Né? Muito arquétipos ali, jogam muitos arquétipos. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Então, frequentemente relacionado com as ações dos seres ancestrais. E é justamente essa a questão de entender a arte. Nós já estamos começando a chegar num ponto assim, mais claro. Né? Então, para eu entender essa arte, para eu entender certas linguagens, eu tenho que fazer esse retorno, entender, ter consciência desse processo. Por isso lá que ele disse, a psicologia evolutiva e a arqueologia cognitiva. E tem a antropologia também, que traz a questão dos símbolos, né?
Então, tem a história que trabalha com as sensibilidades. Então, para a gente trazer tudo isso para entender melhor esse ser humano tão complexo, tão complexo. Porque tem muitas camadas aí, tem muita história, né? Então, continuando. O terceiro elemento de uma capacidade artística é a habilidade de atribuir significados. De como que essa mente chega num ponto, então, Yasmin, de relacionar as coisas e nessa referência com as coisas, cria significados e cria símbolos, a linguagem, né? Os desenhos estão representando objetos inanimados ou marcas distantes de seus referentes. É possível encontrar essa habilidade em algum dos domínios cognitivos dos humanos arcaicos? Certamente que sim. A capacidade de atribuir um significado às pegadas e rastros feitos involuntariamente por presas em potencial é um componente crítico da inteligência naturalista. Aqui, então, eu vou te chamar a atenção, Yasmin. Isso aqui é importantíssimo. Ele usou aqui, ó, a questão de rastros, pegadas, rastros. Então, olha só, a gente que trabalha com história, e eu também com história da arte, com arte, cada arte é um rastro, é uma pegada que um artista deixou, Yasmin, de determinado período. Se eu não tiver consciência, não tiver uma vivência, uma experiência para entender essa pegada, eu não vou saber nem que animal que é. Porque esse homem primitivo, ele olhava uma pegada, ele sabia que aquela pegada ali era de uma. Passou um alce, sabia que era de uma fêmea ou de um macho, pelo tipo que pisou, se estava prenhe ou não. Que horas que passou mais ou menos, se foi de manhã, foi o meio-dia ou de tarde, foi ontem, pelo rastro. Porque esse ser, ele tinha uma relação com a natureza muito mais próxima. Ele potencializava isso. Como nós vivemos hoje em outro contexto, a gente foi despotencializando essa relação, porque está tudo dado. Eu quero saber sobre uma obra de arte, eu vou lá no Google e pesquiso e tal, e enfim, já está tudo prontinho. Eu não preciso pensar. A inteligência artificial, ela vai pensar por mim. Eu quero fazer uma relação, por exemplo, de Maquiavel com Thomas Hobbes. Eu vou lá e digito. Relação Thomas Hobbes, tá, Maquiavel. Aí ele vai contextualizar e vai fazer. Eu não preciso pensar sobre isso. A inteligência artificial hoje, se você quiser ouvir música no estilo Beethoven, no estilo Mozart, tem. Inteligência artificial. Pintura impressionista? Tem. Mas cadê o ser humano ali? Cadê a experiência? Então, consegue fazer. O Nicoleles vai falando que a inteligência artificial não é inteligência. Porque quem está por trás, quem faz isso aí? É o ser humano. Né? Então, olha só. Esse significado aqui, isso aqui é super importante. Os rastros, as marcas. As marcas involuntárias de animais apresentam uma série de propriedades em comum com as marcas intencionais, os símbolos dos humanos modernos, como as pinturas em faces de rochas ou os desenhos na areia. Aquilo que eu falei. Né? Elas são inanimadas, ambas estão espacial e temporalmente deslocadas do evento que as criou e que elas significam. Por exemplo, as pegadas, assim como os símbolos, devem ser colocados na categoria certa se formos atribuir-lhes os significados corretos. Por exemplo, a pegada de um veado vai variar dependendo de ter sido feito no barro, na neve, na grama. Aí tem os contextos. O desenho de um símbolo vai variar segundo a face da rocha, o estilo individual do artista, o sentimento do artista, o olhar do artista. O artista vai deixar um rastro. E esse rastro vai ser diferente, porque é a forma dele reagir. Um vai reagir de uma forma mais abstrata, outro vai reagir de uma forma mais figurativa, mais realista.
Tá entendendo? São rastros. As imagens são rastros, são sonhos. Agora, entender isso, finalmente o significado das marcas vai variar de acordo com o conhecimento da pessoa que as observa, assim como varia o significado dos símbolos. Então, por exemplo, se a gente vê um símbolo, aquele símbolo lá de radioatividade, radioativo, se uma pessoa chega num lugar e fala assim, ó, atenção, e tem aquele símbolo lá e ela não souber, ela vai entrar e vai se infectar toda, vai de radioatividade. Para você ver quanto essa questão simbólica ela é importante. Então, da gente não entender isso, de como que a gente pena na nossa vida. A gente passa amarguras porque a gente não entende os sinais, as marcas da história, da arte. A gente sofre muito porque a gente não aprendeu a ler os sinais da vida. E esses sinais que a natureza deixa, que a vida deixa, eles são sinais, símbolos metafóricos. Entender isso, Yasin, é complexo, muito complexo. Os três processos cognitivos cruciais para a produção de arte: concepção mental da imagem, comunicação intencional, atribuição de significado, estavam todos presentes na mente humana arcaica. Foram encontrados, respectivamente, nos domínios das inteligências técnica, social e naturalista. Olha aí, esse nativo, chamado primitivo, ele teve que desenvolver essa inteligência técnica para poder se relacionar com essa natureza, relacionar com o outro. Ah, porque os grupos começam a dominar uns aos outros, né? Então, antes, como não tinha ainda ferramentas, vão ter que criar ferramentas. Então, quem será que quebrou uma pedra ali, ou viu uma pedra toda espatifada e viu os pedacinhos? Ó, dá para cortar, né? E então começa a instrumentalizar isso para o domínio, né? Para dominar os grupos. Começa, então, como eu falei, criar através de ossos, criar anzóis para pescar os peixes, para colocar pontas de lança, pontas de flechas. Ele começa a instrumentalizar isso, e isso vai ter um significado profundo na vida dele, né? Na vida dessas pessoas, né? Então, para social também, as hierarquias que vão surgindo, tem uma sociedade matriarcal que tem uma relação mais de unidade com a natureza, porque a natureza é a mãe terra. Todos vêm dessa mesma mãe, desse mesmo seio, né? Se alimenta desse mesmo seio. Então, depois vem essa sociedade patriarcal, que começam as hierarquias de uma forma mais que tem uma referência como força, os guerreiros, força física, força espiritual, as hierarquias, essa sociedade começa a criar todas essas referências, né? E essa inteligência naturalista para relacionar com tudo isso, com toda essa complexidade que vai surgindo. Numa sociedade, então, de aldeia, de comunidade que vai crescendo, que tem que irrigar as plantas, né? Então criar sistemas. Se a gente vê na Mesopotâmia, se a gente vê então de como que construíram então prédios, pirâmides, os zigurates ou as pirâmides no Egito, né? Então a gente vai vendo toda essa questão de como que essa mente ela vai buscando explodindo essas inteligências, essa catedral, né, vai criando cada vez mais portas e janelas, conectando mais os seus neurônios. Então, essa inteligência naturalista vai criando
muitas questões. O uso de símbolos visuais, né, impõe que eles funcionem juntos harmoniosamente. Isso exigiria ligações entre domínios, entre um neurônio e outro. E o resultado disso seria explosão cultural. Observamos realmente uma, uma explosão cultural começando há quase 40 mil anos na Europa, com a produção dos primeiros trabalhos artísticos. E eu sugeriria ele, né, que isso pode ser explicado por novas conexões entre os domínios das inteligências técnica, social, naturalista. Esses três processos cognitivos, antes isolados, agora funcionavam juntos, criando um novo processo cognitivo, que podemos chamar de simbolismo visual ou simplesmente arte. Olha aí. Isso vai de encontro com o conceito que eu trouxe de arte, Yasmin, que é arte ars, articular, articulando fora e articulando dentro, articulando aqui os neurônios, articulando aqui as cognições, os processos cognitivos. Assim esse homem vai relacionando, vai criando símbolos mais complexos, porque o seu sistema comunitário vai ficando mais complexo. Agora não é só fazer balaio, não é só um coletor ali, um caçador. Ele agora está vivendo de uma forma sedentária, tem regras, tem leis. Então essa inteligência naturalista ela começa a abrir outros cômodos, ir para outros cômodos, outras estruturas, né? Se eu tivesse que escolher apenas uma característica da primeira arte para sustentar esse argumento, seria a incrível habilidade técnica e poder emotivo das primeiras imagens. Nenhuma analogia pode ser feita entre as origens da arte no tempo evolucionista e o desenvolvimento das habilidades artísticas na criança. Ele está falando aqui, quer dizer, que não é uma questão de, de progresso, né? Não é nesse sentido que a gente vê linear, né? Não é nesse sentido. Estas consistem de uma passagem gradual das garatujas às imagens representacionais, seguidas do aprimoramento gradual da qualidade das imagens. No caso de alguns jovens artistas, podemos então ver uma compreensão gradual no uso da linha e da cor para transmitir não apenas um registro do que se vê, mas os sentimentos a respeito. É de como que os sentimentos estão ligados ali a essas formas, a essas imagens. Se a gente for lá se for, ó, quando você for lá, então lá na Pousada das Araras, você vê lá na gruta as imagens, você vê aquilo ali tem emoção, aquilo ali tem uma relação com as coisas, né? Então, se a gente tem um olhar só literal, a gente vai olhar lá e falar, pô, qual que é o sentido disso aqui? Não, aquilo ali é uma questão de relação com consigo, com o outro, com a natureza, né? Não existe nada gradual sobre a evolução de uma capacidade para a arte. Ou seja, o que quer dizer, Yasmin, que a gente já falou aqui? Não quer dizer que a arte hoje ela seja mais sofisticada que a arte arcaica, seja melhor, pelo tempo do contexto linear que se viveu, né? Então ele insiste aqui, ó. Então não existe essa gradual, essa evolução, né? Os primeiros objetos que encontramos podem ser comparados em qualidade aos produzidos dos grandes artistas da Renascença. Isso não significa argumentar que os artistas da Idade do Gelo não passaram por um processo de quê? De aprendizado, de teoria, de técnica, né? Só que, como eu falei na primeira aula, tecné para técnica tem uma certa diferença, né? Podemos, na verdade, encontrar muitas imagens que parecem ter sido feitas por crianças ou jovens aprendizes, mas as habilidades de impor a forma, de comunicar, inferir significados a partir de imagens já devem ter estado presentes na mente dos humanos arcaicos. Embora não existisse arte, como eu falei, não existe, como diz o Gombrich, não existe arte com A maiúsculo.
Existem artistas, né? Então, o que é esse artista? Como funciona esse artista? A mente. Tudo o que bastava para criar as maravilhosas pinturas da caverna de Cavô era uma conexão entre os processos cognitivos que haviam evoluído para outras tarefas. O antropoformismo é a integração harmoniosa entre a inteligência social e a naturalista, ou seja, esse ser vai projetando em tudo a sua forma, antro, né, a forma desse ser. Então, por isso que os deuses vão ter uma forma humana, os demônios vão ter uma forma humana, né? Então, eles vão representar isso de uma forma, né? A forma que esse ser humano vê essas coisas. Como diz lá, o Spock poderia representar de outra forma isso, porque a mente dele foi estruturada em outros contextos, outros símbolos de relacionar. Não quer dizer que está mais certo ou está errado, né, em relação ao nosso. Então aqui ele traz uma questão, por isso que eu vou fazer a relação com Freud, viu? Por isso que eu vou fazer uma relação com Freud, porque ele traz aqui esse antropomorfismo, né? A mistura então por exemplo, de Deus que tem forma animal e humana. A Mesopotâmia a gente vai ver isso. No Egito a gente vai ver isso. Por exemplo, Ibis, Deus Ibis, é uma ave. Chacal lá, Anubis, o Deus Chacal, o juiz, né, lá que pesa o coração. Então, que ele tem essa forma antropomórfica, né? Ah, tem e de animal, né? Mistura, né? Peças de arte do Paleolítico Superior indicam que ele vem do tempo da explosão cultural, de 40 mil anos atrás. E não acredito que seja mais antigo que isso. O totemismo é o outro lado da moeda do homem animal. Em vez de atribuição características humanas e animais, envolve implantar individuais, implantar grupos humanos dentro do mundo natural, que traz uma descendência de uma espécie não humana. Então, que eu estava falando, a gente vê muito nessas civilizações antigas, né? Esses estudos criaram as bases para a The Savage Mind, a mente selvagem do Levi-Strauss. Então, nós vamos trabalhar um texto do Levi-Strauss, da antropologia. O desafio, então, é a gente entender essa mente selvagem, né? Esse pensamento arcaico de como que a gente tem ele aqui, essa inteligência natural, só que nós perdemos ela, né? Tá muito hoje intelectual, tá coisa hoje muito conceitual, muito representacional, muito nas representações. A gente não vai além do cachimbo, a gente não vive as coisas, a gente não vive o mundo virtual, né? Então esse totemismo, ele traz esses estudos criaram as bases, então, para esse pensamento. A posição de Levi-Strauss talvez seja mais amplamente conhecida. Os animais não são apenas bons para se comer, mas também bons para se pensar. Então, cada animal ele vai ter um significado. Por quê? Esse animal tem uma alma viva. Não é que nem a gente que pensa que só a gente que tem alma. Para esses homens, né, nativos, as pedras têm alma, as árvores têm alma, os rios têm alma, tudo tem alma. Então, não existe uma hierarquia, né, nessa natureza. Está tudo aqui, ó. Então, no pensamento científico, no pensamento ocidental, o que existe uma hierarquia. O Homo sapiens sapiens está no topo dessa hierarquia. Então, tudo está submetido porque ele tem a racionalidade, ele tem emoção. Hoje a gente sabe que os animais têm emoção também, poxa vida. Hoje seria difícil a gente dizer que um animal não tem emoção, não tem raiva, não tem inveja, ciúme. Tem sim. E tem memória também, né?
Ele tem uma memória, ele tem uma consciência. Então, como que ele faria para sobreviver? Ele tem uma consciência instintiva, né? Tem uma consciência ali que guia. E a gente tem também. A gente esqueceu que a gente é natureza. Ao seu ver, o estudo de espécies naturais deu a comunidades não letradas e pré-científicas uma maneira facilmente acessível de conceitualizar relações entre grupos humanos. E ele vai mostrar, Yasmin, e o Freud também vai mostrar, de como que esse pensamento arcaico tem muito a ver com o pensamento religioso e científico. Agora mesmo eu vou mostrar por que, então, que o Freud vai dizer que tem muito a ver esses três tipos de pensamento. Pensamento primitivo, o religioso e o científico. Seria útil voltar a mencionar nesse momento as palavras de Tim Ingold, que citei no capítulo 3. Então, para eles, os caçadores-coletores modernos, não existem dois mundos, o das pessoas, da sociedade e das coisas, a da natureza. Apenas um mundo, um ambiente. Nós esquecemos isso. E a gente vive hoje uma crise ambiental. Nosso pensamento cartesiano, separar sujeito, natureza, sujeito, objeto. É aquilo que eu falei na primeira aula. Decolonialidade é isso. É esse pensamento, descolonizar esse tipo de mentalidade. Pensar de uma outra via, né? Outras vias, não uma via. Não é tirar o pensamento eurocentrista e colocar um pensamento ameríndio ou um outro pensamento. Não é isso. É dialogar com esses pensamentos, sem um ser predominante. E aí um cresce com o outro. Né? Então, essa é a questão da decolonialidade, né? As imagens antropomórficas e as pinturas das cavernas e abrigos em rochas que surgem depois de 40 mil anos sugerem que os primeiros caçadores-coletores do Paleolítico Superior mantinham uma atitude semelhante com o social e o natural. Eles formaram um mesmo e único mundo. Uma consequência disso, da qual nos beneficiamos hoje em dia, é a expressão dessa visão na arte, o que produziu algumas das imagens mais poderosas e bonitas jamais criadas. Mas esse colapso da barreira cognitiva entre o mundo social e o natural também teve consequências significativas para o comportamento desses primeiros caçadores-coletores, porque mudou fundamentalmente suas interações com o mundo natural. Então a gente chega nesse mundo hoje pós-moderno, Yasmin, com essa mente totalmente fragmentada, um relativismo absurdo. Então, nós perdemos totalmente essa conexão com as coisas, com a natureza. Né? Justamente por essas cognições aí estarem desconectadas. O social, o natural, o individual, está tudo desconectado. No narcisismo, Freud vai tratar isso. Neurose, gera neurose. Esse é o livro do Freud. Nós vamos falar agora mesmo sobre esse livro do Freud. Né? Comportamento do homem primitivo de reagir aos fenômenos que estimulam sua reflexão, formando a ideia de almas e transferindo-as para objetos do mundo exterior, é julgado bastante natural e não particularmente enigmático, ante o fato de as concepções animistas terem aqui já começa o Freud, ó. Eu já começo então tratando de uma questão psicológica, então de como que essa mente ela vai então transferir, ó, reagir aos fenômenos, ela vai transferindo para o objeto do mundo exterior, aquilo que é interno para o exterior e do exterior para o interior. Por isso que esse é um pensamento circular. O pensamento selvagem é esse pensamento circular. O nosso pensamento é linear, ele é cartesiano. Então a gente não vê a união dessas cognições, desses mundos, né? É por isso que no meu livro, né, eu escrevi sobre o Jim Morrison e tem uma poesia dele que ele fala assim, que é urgente interiorizar o exterior. É um pensamento selvagem isso.
É trazer para dentro as coisas. Por quê? Fora, na verdade, Yasmin, é uma projeção do dentro. O objeto que eu olho para fora, eu vou olhar de acordo com o conceito que eu vivi. Eu vou ressignificar ele, eu vou me referir vou referir a esse objeto de acordo com os dados que eu tenho sobre. Eu vou nomear ele de acordo com aquilo que eu aprendi, eu vivenciei, né? Por isso que é importante ir além dessas representações. É buscar essa inteligência, conectar novamente essa inteligência naturalista que vê o mundo unido, né? Unido, vai e volta, num diálogo com essa natureza. O senhor falando aí, né, dessa questão da conexão com a natureza, você está me ouvindo? Tô. Aí eu volto mais uma vez naquela questão que eu comentei na primeira aula a respeito das tecnologias, né? Porque hoje a gente está vivendo assim, tem o mundo virtual e o mundo real. E quando a gente o que a gente percebe assim é uma coisa totalmente diferente da outra, né? Porque, como você falou, quando a gente realmente está ali experienciando estar na natureza realmente, né? Eu falo assim, na natureza, mundo terrestre mesmo, não só no nosso contexto. A gente percebe que os movimentos são totalmente diferentes, né? E no mundo virtual isso desconecta a gente demais da conta, porque é um movimento totalmente individualista, totalmente hedonista, assim, né? E como é que é a palavra? E rápido, e instantâneo. Então, uma coisa, como por exemplo, a nossa rede social, eu estou lendo um livro que chama Pirâmide da Sabedoria, e ele traz assim como as nossas redes sociais, por exemplo, são ilhas totalmente personalizadas para nós e que nenhuma outra pessoa no mundo tem acesso ao mesmo conteúdo que eu tenho. A gente, claro que tem muitas coisas que são compartilhadas, mas toda a estrutura ali é um algoritmo para mim. Então, isso desconecta a gente ainda mais de, uma, de um movimento natural, né? De um movimento natural de estar ali compartilhando algo real com o outro, algo que é perto que está ali realmente no seu contexto de vida, e isso separa demais, porque o outro, ele nunca vai ver as mesmas notícias, por exemplo, as mesmas notícias no meu ponto de vista. E isso separa a gente ainda mais, né? Então, e isso super estimula a gente, né? Volta aquela questão da polaridade, né? Que a gente está vivendo hoje. E separa muito isso da vida realmente real, né? Da natural. Como o senhor falou aí. Exato. E é de interesse, né? Deles. E aí a gente fala deles, mas quem são eles? Aí eu lembro da música do Humberto Gessinger, né? Do Engenheiros. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Depois eu vou te mandar essa música para você refletir. A gente, na verdade, fala, são os políticos e tal, mas tem por trás. A gente não sabe quem que está por trás. Quem são eles? Que é de interesse deles que ocorra justamente toda essa fragmentação. As redes sociais, elas surgem justamente para que ocorresse o quê? Um diálogo, rompesse com as fronteiras do tempo, do espaço, e que a gente compartilhasse experiências para que nesse diálogo a gente pudesse crescer nesses diálogos, porque seriam fragmentos de várias experiências, olhares de várias pessoas. Essa rede seria maravilhosa. Mas o que que aconteceu? Como a gente projeta tudo que a gente tem dentro nos objetos externos, nós projetamos nas redes sociais, no mundo virtual, aquilo que nós somos internamente. Porque, ou seja, como que nós somos internamente? Nós somos territoriais, nós somos representacionais. E a gente criou todo esse território nas redes sociais. Na verdade, ali tem os nichos que você consegue dialogar com uns e com outros não. Aquilo que a gente internamente a gente projetou lá. É aquilo que, olha só, Yasmin, o que o Freud está falando aqui, ó.
O comportamento do homem primitivo de reagir aos fenômenos que estimulam sua reflexão, formando a ideia de almas, transferindo-as para o objeto do mundo exterior. O que nós fizemos com a rede? Com as redes sociais, virtuais. Projetamos o nosso mundo dentro, interno, lá. E a gente não percebe o quanto nós temos possibilidade de crescer nessa vida, só que a gente não consegue ter uma visão além da representação. O que representa uma rede social? O que representa isso, aquele outro? Aquilo ali é o nosso todo, ó, arcabouço mental. E aí a gente vê toda uma guerra de likes, dislikes. Império Romano está ali, uma arena romana. Ó, de fazer assim ou fazer assim. De destruir a vida de uma pessoa ali, apenas fazendo assim, ó. Fazer campanhas para destruir uma pessoa virtualmente. Você destrói aquela pessoa emocionalmente, fisicamente. Então, ó, como que isso aqui tem a ver com esse pensamento primitivo? Nós não crescemos. Por quê? Nós não compreendemos essa relação. E esse homem primitivo, falar assim, ele pensava mais profundamente do que a gente, então. Porque ele tinha uma relação mais profunda com a natureza. Porque ele vivenciava as coisas. Ele não precisava do conceito para vivenciar. Arte, como eu estava falando, arte para ele é um conceito nosso. Ele vivia a arte. Ele respirava a arte. Nós que criamos esse conceito de arte, criamos o conceito de estética. Por isso que eu estou trazendo aqui esses conceitos para a gente descolonizar, decolonialidade, para a gente enxergar de uma forma mais o quê? Humana, mais natural, mais feia, mais bonita ao mesmo tempo. Porque por isso que eu falei que a estética está relacionada ao belo. Não, o feio, a gente pode tirar o bonito do feio também. Eu olhar para a obra do Munch lá, o Grito, aquele ser todo deformado, parece uma múmia peruana. E quantas pessoas parecem uma múmia hoje que são conservadoras? Querem conservar o quê? Parecem múmias egípcias. A sua mente. Estão mumificadas, não estão abertas para o novo. E o novo, você tem que voltar. Olha que paradoxo esse, Yasmin. Você quer o novo, descobrir o novo, você tem que voltar. E o voltar não é voltar no passado. Olha que louco, porque está aqui agora. Eu estou trazendo para você um conhecimento que é arcaico, mas ao mesmo tempo ele é contemporâneo. É resgatar essa contemporaneidade do pensamento selvagem. É pegar um livro do Ailton Krenak, olha aqui, Futuro Ancestral. Não é voltar no passado. A ancestralidade está aqui, é ritualizar a vida, é agradecer a existência de um rio, é agradecer a existência de pedras, de árvores, de montanhas, enfim, são seres para esses chamados de primitivos. O que a gente pode aprender com eles? É muita coisa. A gente foi desconectando. Então, aqui, o Freud já traz, né, essas concepções aqui animistas que vê espírito, vê alma em tudo na natureza. Né? Então, ele fala de aparecer nesses diversos povos em todas as épocas. Né? E aí ele traz aqui um pensador alemão, né? Afirmou que elas são o produto psicológico necessário de uma consciência mitopoética. Olha aí, metafórica, né? E nesse sentido, portanto, o animismo primitivo deve ser considerado a expressão espiritual do estado natural do homem, na medida que é acessível à nossa observação. É possível a gente observar isso. Aqui agora, a gente traz esse animismo, a gente traz isso, só que a gente nem não percebe. A gente vê cada time de futebol tem uma relação com o animal. É raposa, é urubu, é urso, enfim.
São várias relações, né? Que a gente vai, simbólicas que a gente vai criando, né? Esse animismo primitivo. O animismo é um sistema de pensamento, ele não só explica um fenômeno particular, mas permite compreender o mundo como unidade, a partir de um ponto. No curso dos tempos, a humanidade produziu 3 grandes visões de mundo, se dermos créditos às autoridades: a animista, que é mitológica, a religiosa e a científica. Então, nesse livro aqui do Freud, ó, Totem e Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, 1912-1914, o Freud vai tentar mostrar de como que esses 3 aqui, ó, essas 3 visões de mundo, têm muito a ver. Entre elas, a primeira criada, o animismo, é talvez a mais consequente e exaustiva, a que explica de maneira cabal a natureza do mundo. Essa primeira concepção de mundo da humanidade é uma teoria psicológica. Está além do nosso escopo demonstrar o quanto dela ainda se acha na vida moderna, seja depreciada em forma de superstição ou bastante viva, como fundamento de nossa linguagem, crença, filosofia. A gente acredita ainda em deuses, né? Então, ainda tem as crenças e tem as filosofias, tem a linguagem que vem desse arcaico ainda, está no nosso inconsciente, está no nosso consciente. Só que virou, a gente vai ver na próxima aula, Yasmin, só que tudo virou uma imagem concreta, uma imagem, um bloco de imagem. Uma imagem só. A gente, então, se quiser descobrir esse novo, tem que ser como um arqueólogo, ir nessas camadas e separando essas camadas para entender como que a gente é estruturado, por que a gente acredita em determinada coisa e não em outra. Como que isso é estruturado? Então, remontando esses 3 estágios de visões do mundo, fala-se que o animismo em si não é ainda uma religião, mas contém as premissas sobre as quais depois se constroem as religiões. É nessa relação com a natureza, é nessa relação com o sol, com a lua, com o rio, com o deserto, com a morte, com o pântano, que esses seres vão confabulando, que vão dialogando com essa natureza, vão criando símbolos, né? Se aceitamos o referido curso das concepções do mundo, da história humana, que a fase animista é sucedida pela religiosa e pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos. Olha aqui, Yasmin, por isso que o Freud vai dizer, ó, tanto uma quanto outra aqui, tanto a religiosa, a animista, quanto a científica, traz isso aqui, ó, onipotência dos pensamentos, em contextos diferentes, mas, no fundo, é a crença que você vai ser capaz de mudar o mundo exterior, o seu pensamento. Você cria os deuses e esses você está atribuindo a esses deuses processos, transformações. Você acredita, então, que é possível mudar essas coisas. É essa crença na onipotência dos pensamentos. A religião, ele fala aqui, ó, vou continuar aqui, ó. Então, na animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele acede aos deuses, mas não abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. Na concepção científica do mundo, não há mais lugar para a onipotência do homem. Ele reconhece a própria pequenez, vê esse universo que é imenso e submete-se resignadamente à morte e às outras necessidades naturais. Mas, olha aqui, ó, o mais. A confiança no poder do espírito humano, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Ele reconhece a sua impotência diante de tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele se acha onipotente e se torna prepotente, orgulhoso da sua ignorância, né? É aquela coisa socrática. Eu só sei que nada sei. Por que Sócrates foi considerado o homem mais sábio
de acordo com a pitonisa. Ele foi, então, de pessoa em pessoa perguntar ao poeta por que ele era um poeta, o general, por que ele era o general, qual que era o sentido para ele das coisas. Aí ele percebeu que eles não sabiam qual que era o sentido. Por que ele escrevia poesia lá no fundo mesmo? Não sabia. Aí ele falou, agora eu sei por que a pitonisa falou que eu sou o homem mais sábio. É porque eu sei que eu não sei. E todos acham que sabem. E quem acha que sabe, já sabe, não vai aprender mais nada. Está cheio. Não tem mais nada para aprender. Aí o Sócrates deixa esse ensinamento para a gente. E o que a gente está fazendo hoje que a gente não aprendeu? Nas redes sociais parece que todo mundo é especialista assim. Sabe tudo. Sabe sobre leis, sobre política, sobre tudo. Sobre tudo. Então, a pessoa hoje vai no médico, tem uma doença, aí ele já pesquisou, ela já sabe tudinho sobre aquela doença. Aí alguns até chegam no médico e falam assim, só poderia me receitar tal remédio? Então é isso, já sabe tudo. Tá tudo no Google. Então para quê? Então para que a gente estudar mais? Para que tá tudo ali? Para que pensar? Então olha só de como que o pensamento selvagem, né? Já vou usar esse termo, pode ajudar a gente a pensar. O que o Ailton Krenak pode ajudar a gente a pensar a nossa contemporaneidade, a gente olhar para o nosso passado com outro olhar, né? Ainda essa confiança. Então, né, o Freud nesse livro, né, só nesse capítulo aqui, Yasmin, vai tratar dessas questões de magia, os tipos de magia, de como que esse homem acreditava que através da magia, das feitiçarias, dos feitiços, ele podia intervir na natureza. Essa onipotência do pensamento. A ciência tem isso também, de como que ela pode intervir nas coisas. É onipotência. Então, quando isso não condiz com a realidade, isso gera neurose. A história é neurótica. Eu tenho um livro para te indicar de história, sobre a história, Vida contra a Morte, a neurose da história. Porque o que a gente vê na história? É só neurose. Porque é a realidade e aquilo que as pessoas projetam sobre o mundo. E isso gera o quê? Narcisismo. O narcisismo é a projeção, é a sua projeção de você mesmo no objeto. Você se projeta no objeto. Quando você ama uma pessoa, você fala, eu te amo. Será que você está amando a pessoa realmente? Ou você está projetando naquela pessoa a sua imagem? Mas a gente dá certo e parece mais comigo. Você está projetando a pessoa o seu olhar sobre as coisas. Não está enxergando a pessoa, você não está escutando a pessoa. Isso gera uma neurose, isso gera uma crise que a gente vive tremenda. Por isso que hoje as relações duram pouco. É por isso que o Bauman vai escrever sobre amor líquido, medos líquidos, a sociedade líquida, tempos líquidos. É isso. Essa liquidez, né? Então, olha só de como que isso aqui pode ajudar a gente a pensar tanta coisa. Apenas no âmbito, a onipotência dos pensamentos foi conservada em nossa cultura, no âmbito da arte. Unicamente, na arte ainda sucede que um homem consumido por desejos realize algo semelhante à satisfação deles, e que essa atividade lúdica provoque, graças à ilusão artística. E aqui, quando fala de artística aqui, Yasmin, não é a arte pela arte, olha só, ele está falando aqui embaixo, ó. Não é a arte pela arte. Porque essa arte está em tudo. Está na arte de falar bem, na retórica de um político que engana a gente, que usa símbolos, conceitos, tipo pátria, família, Deus, para ludibriar. Né? Então, vários conceitos, se a gente for pegar Alemanha nazista, se a gente for pegar Itália fascista,
Se a gente for pegar Estados Unidos da América, se a gente for pegar qualquer lugar, vai criar uma retórica cheia de símbolos, cheia de arquétipos. Só quem tem um olhar artístico para entender isso. Então ele fala aqui, ó, né? Essa ilusão que cria efeitos emocionais, como se fosse algo real. As pessoas falam com justiça do feitiço da arte e comparam o artista a um feiticeiro. O historiador pode ser um feiticeiro. O jornalista pode ser um feiticeiro. O político pode ser um feiticeiro. Porque ele está usando ali técnica, ele está usando magia para poder criar um impacto, para interferir em determinado meio. Isso é magia. Mas essa comparação talvez é mais significativa do que pretende ser. A arte, que certamente não iniciou como a arte pela arte, esteve originalmente a serviço de tendências que hoje se acham em grande parte extintas. Então, essa questão da arte pela arte. Então, ou seja, o que é a arte pela arte? Você viu aquela pintura lá do Kandinsky e você vai fazer uma análise apenas das formas geométricas, se foi tinta a óleo, se foi, enfim, é só aquilo ali, a técnica, o contexto, então que movimento artístico, é isso. E não vai a fundo, não vai além do sentimento, na mentalidade, né? Então é isso aqui que o Freud está dizendo, ó. Então, entre elas podemos suspeitar muitas eram intenções mágicas. E para finalizar, você viu que tem muitas teorias, Yas, muitas teorias. E olha só, que eu peguei aqui só alguns, só para a gente canalizar, porque daqui dá para levar para filosofia, para psicologia, enfim, multi-universo, multiversos, né? Universo, multiversos de leituras e possibilidades. É muitas possibilidades. Por isso que a arte me ensinou, Yasmin, que a gente pode criar muitas possibilidades na vida. De criar. Possibilidade de viver. Eu não preciso viver como todo mundo vive, pensando como todo mundo pensa. Eu posso criar possibilidades de ver o mesmo de forma diferente. Isso me dá uma sensação de liberdade. As pessoas hoje têm um conceito muito equivocado de liberdade. Da revolução, fazer uma revolução, destruir um governo, tirar um governo, colocar outro governo. E aí a década de 60 já mostrou pra gente. Se você pegar a música dos Beatles, Revolution, você vai ver lá falando. O que adianta eu ficar ali com a bandeira se eu não faço essa revolução na minha estrutura aqui, ó, mental, de como que eu penso, como que eu vejo o mundo. Eu vou tirar um governo, coloco outro, se eu não mudo essa estrutura mental, vou continuar, eu vou ser autoritário, vou ser dominador também como o outro. Eu vou querer que todos vejam o mundo da forma que eu vejo. É uma forma dominante. É dominar também. Então a gente percebe que o governo entra, o governo sai e, e vai ficando, vai continuando, a gente vai caindo dentro de um círculo vicioso. E cria-se a ilusão que as coisas estão num processo transformador. Mas a gente vai ver que a estrutura mental tem diferenças, nuances, representações, símbolos diferentes, mas no fundo é aquela onipotência de poderes, onipotência do pensamento, como eu coloquei ali, e é dominar, é dominação. E aí, onde que está a minha liberdade em tudo isso? De criar possibilidades, né? Então, eu trago, para finalizar essa questão de todo esse processo, né, que a gente viu, eu fui no meu livro
e peguei algumas questões para a gente pensar. Eu te falei, naquele momento que eu falei lá do rastro, eu falei, olha só, chamei a atenção de você, aquele momento lá do rastro, daquele primitivo lá, chamado primitivo, olhar para um rastro de um animal e saber que animal que é. Se é fêmea, se está prenhe, que horas mais ou menos que passou. E nós perdemos isso. E aí eu trago aqui um conceito do Walter Benjamin sobre rastro e aura, que eu trabalho, então, no meu livro. E aqui eu começo com uma reflexão do Ailton Krenak. Nosso tempo é especialista em criar ausências, no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. A gente, então, é especialista em criar ausência. E essa relação é uma dialética, então, olha só, Yasmin. Ausência, eu olho para uma obra de arte, tem essas duas questões ali, ausência e presença. Presença é aquilo que eu estou vendo. Eu sei que foi determinado artista que fez, mas tem uma ausência. Que ausência que é? Aí eu vou ter que contextualizar. Quem foi esse artista? O que ele vivenciou? O que ele estava lendo ali? Que teoria que ele leu? Que movimento que ele estava participando? Para eu entender a ausência daquela obra. Presença e ausência. Rastro e aura. A gente não consegue ter mais uma experiência aurática. Eu vou ler aqui para você o que é aura, o que é esse rastro. Fazendo o paralelo com o rastro do animal lá atrás. Nós perdemos essa relação. No bojo do elemento utópico se camufla um elemento cínico, o brilho da distração que, manipulada tecnicamente pela sociedade tecnocrata, afasta do processo de emancipação. Vem a doença, vem a neurose, vem o narcisismo, vem tudo aquilo que eu falei lá, que eu trago isso do Freud, né? Que é tratado como mercadoria pela sociedade moderna e é capitalizada. Nossos medos, nossas neuroses são capitalizadas, ganham em cima disso, ganham em cima da nossa doença, manipulam. Às vezes tem remédios, tem a cura já, mas não deixam essa cura vir à tona. Ficam manipulando a nossa doença, capitalizando a nossa doença. E aí o câncer, por exemplo, se a gente for entrar nesse mundo aí, ó, caramba. Então, a indústria farmacêutica, a indústria cultural, não querem que a gente saia desse arcabouço mental ilusório. Então, a arte, estudando a arte, nesse sentido, a gente vai percebendo esses meandros, essas nuances, a gente vai entrando num olhar mais profundo, cada vez mais profundo, sabe? Então, na modernização do ritual, a dor se metamorfoseia em fantasia numa via de exposições em mercado de procura e oferta que entroniza como mercadoria a própria aura. Que aura é essa? Então a gente capitalizou tudo. A gente tem que descolonizar isso, descapitalizar isso, mostrar as coisas de uma forma mais humana, mais natural. E a arte, estudando a arte, possibilita a gente adentrar. Quando eu entrei no curso de História, eu falei lá para o primeiro período, Yasmin, meu desafio era humanizar a história. Porque a gente acha que história é uma disciplina. Não, a gente está estudando a vida. É a vida, é a nossa vida. Para entender melhor os nossos contextos, as nossas prisões e as nossas liberdades também. Por isso que a história precisa dialogar mais com outras disciplinas, com outros olhares. Bom, rastro e aura. Isso eu tirei do meu livro. O rastro é a aparição de uma proximidade, por mais longínqua esteja aquilo que o deixou. Um animal passou, deixou um rastro, foi embora. O rastro ficou. Um artista pintou, deixou o seu rastro ali. Morreu já, faz tempo.
Michelangelo, lá das cavernas, é um rastro. Proximidade e distância. Aqui agora. Essa é o grande desafio, Yasmin. Essa aura. É perceber essa aura desse aqui agora. É resgatar essa aura. É resgatar essa experiência. É a experiência do artista que pintou ali a sua raiva, o seu ódio, o seu medo, a sua frustração, resgatar essa aura. Isso é a experiência aurática que o Walter Benjamin traz. Ele diz aqui, a aura é a aparição de algo longínquo, por mais próximo esteja aquilo que a evoca. No rastro, apoderamos-nos da coisa. Porque quando eu olho para o rastro, eu sei, eu vivencio, eu já vivenciei que aquele rastro ali é de um animal tal. Aquele rastro, aquela pintura que aquele artista deixou, tá cheia de quê? De medo, tá cheio de dor, tá cheio de angústia. Por quê? Eu já percebi isso em mim. Eu vivenciei isso. Olha aí, eu estou resgatando a experiência aurática daquele artista. Entendeu isso? Então, olha só. No caso, a aura seria como se fosse uma lembrança daquele rastro, só que mais sensível. É o sentimento que remete àquele rastro. É uma imagem, e muitas vezes essa imagem não tem nada a ver com o animal, Uhum. a pintura não tem nada a ver com quem pintou, aparentemente, mas à medida que, se você tiver essa experiência aurática, você vai ver que aquele rastro, você vai saber qual animal que foi, o horário que ele saiu, que ele passou ali. Você vai ver que aquela obra que aquele artista pintou, o que que tem por trás daqueles símbolos? Porque você tem consciência, você estudou sobre isso, você vivenciou isso em você. Você resgata essa experiência dele e sua. Porque são o quê? Similares. Aí entra a questão do arquétipo, que eu vou trabalhar contigo na próxima aula, né? Então, olha aqui, o poeta é um caçador que observa os rastros e os segue até se apoderar da presa, e ela se apodera dele em um só corpo. Olha aí, Yasmin. Ele encontra o animal, ele olha para essa arte, ele se torna um caçador, vai atrás, vivencia, apodera dela e ela apodera dele. É um corpo só. Tá vendo que não existe uma dicotomia? Eu e ele, o artista, a obra. A obra é quem fez é o artista, por isso que não é a obra, é o artista. A obra é o artista. É o artista. Se apodera. Então, o poeta é um caçador. Isso aqui para mim é fantástico, está no meu livro. A intimidade vivida na escuridão, na claridade, possibilita a visão dos símbolos. E tendo isso em vista, abre aspas, o nexo que a experiência aurática estabelece entre o eu e o mundo se torna possível porque ambos são semelhantes, por mais que vivamos em contextos diferentes, Yasmin. O homem das cavernas, do paleolítico, do neolítico, e a gente. Por que que são semelhantes? Porque eles estavam buscando sentido nesse mundo, como nós estamos buscando sentido na nossa vida, nesse mundo, criando técnicas para poder relacionar com a natureza, relacionar com os outros. Linguagem, entende? Linguagem. Essa é o resgate, né? Então, Benjamin define também a aura como um conjunto de imaginações, lembranças, que agrupam em torno de um objeto avistado e que tem sua origem na memória involuntária. Isso para um historiador é fantástico. Resgatar essa memória, essa lembrança. Entretanto, além da ligação entre semelhantes, a experiência aurática gera também uma relação entre fenômenos diferentes e uma correspondência entre passado e presente, revelada como datas de rememoração. Por isso, quando a gente pega uma data que vai comemorar alguma coisa, é rememorar, é reviver. Aquela lembrança é justamente buscar uma experiência daquele período.
Por isso que todo aniversário meu, eu gosto, ao contrário que as pessoas vão e festejar, eu gosto de me fechar e procurar o que eu aprendi até então, qual que é o sentido. Rememorar as coisas, meus erros. A gente mais erra do que acerta, né? Então, aprender com tudo isso. Isso para o Walter Benjamin, essa experiência aurática é reveladora e é assim que a gente consegue salvar a história. A história porque a história é trágica. Isso é o que ele chama de apocatástase. Que isso na cabala judaica, porque era judeu, o Walter Benjamin, ele traz isso para o materialismo histórico. Ou seja, essa palavra no mundo, no universo ali judaico, é a salvação das almas. E ele traz isso para a salvação da história, dentro de um materialismo histórico, dentro de uma materialidade, no embate das coisas. E é rememorar isso, passado, presente, a imagem do passado aqui, ó, no presente. Você pegar uma obra de arte que é do passado, trazer para cá, ó. Essa é a salvação da história para ele. Essa é a experiência aurática, resgatar essa aura que ela está ausente e ao mesmo tempo presente. Para entender isso tem que é o pensamento mitológico, porque o nosso pensamento cartesiano a gente separa isso: presença, ausência, positivo, negativo, bem, mal. A gente tem gerado uma história trágica. Então, na busca, né, desse rastro, está distante, escondido, aparece num fenômeno próximo com suas últimas pegadas, enquanto a experiência aurática é o que está próximo, mas revela e aparece o que está distante. Você resgata isso que está distante aqui. Essa experiência da rememoração. Você consegue resgatar aquilo que está ausente. Ele está longe, mas está ao mesmo tempo perto. Perto. Aqui. A aura perdida entre os desígnios arquitetônicos do novo, entretanto, a ideia de que a aura não é a qualidade de uma coisa, de uma obra de arte, mas uma categoria de percepção sensorial. Olha aqui, ó, Yasmin, ó. Isso aqui vai de encontro àquilo lá que eu falei, as teses, a estética, percepção, olhar. É a forma que eu olho para as coisas. Por mais que as coisas estejam próximas a nós, elas estão distantes. E a causa é essa perda de experiência sensorial aurática. A solubilidade dos objetos na velocidade da moda gera o paradoxo de presença e intocabilidade. Por isso que a moda fala, isso é novo, todo mundo começa a usar determinada roupa, determinado sapato, isso é moda, isso é novo. Na verdade, é uma ilusão que se cria do novo. Né? A solubilidade dos objetos na velocidade da moda. Tudo que é sólido desmancha no ar. É um livro do Marshall Berman. E é uma frase, então, do Marx, do Karl Marx. Tudo que é sólido desmancha no ar. E aí, todo esse objeto externo, essa mercadoria, se torna um fetiche, que é um pensamento arcaico, mágico. Olha aí, Yasmin, como que as coisas se fecham, se complementam. De você usar um tênis na moda e achar aquilo ali um fetiche, que é achar que aquilo ali vai transformar o seu exterior, vai transformar a sua vida. Um carro na moda vai transformar a sua vida. Agora você vai ter mais relações, namoros, amizades, enfim, vai ser bem aceita nesse grupo. É um fetiche, é um pensamento mágico, arcaico. Olha aí, se eu não tenho consciência disso, eu vivo isso no meu dia a dia e não percebo. Não percebo. O fetiche existe em feitiço porque ainda possui resquícios da arcaica sensação da veneração cultual, porém desvelada e cultuada apenas esteticamente. Por isso que eu preciso descolonizar esse sentido estético aqui, ó.
voltar para o sentido arcaico da coisa, sensorial, sentir, perceber, saber, sentir, ó, vai e vem, vai e vem. Então é isso, ó, Yasmin. Então aqui eu vou completar as referências bibliográficas. Então essa aula hoje eu queria trazer essas informações, essas reflexões para você. Uma questão, colocação. Nossa, muita coisa. Muito, É, é um pouco difícil de entender, na verdade, mas assim, a gente vai pegando uns pontinhos, eu acho que mais essenciais. Mas é realmente muito complexo essa questão. Mas eu achei interessante isso que o senhor falou agora mesmo no final, né? Descolonizar a estética, saber sentir. É algo que o senhor está batendo muito assim na tecla, né? De você olhar além. É muito assim, de certo modo até um pouco simples, de certo modo, de você olhar, simplesmente olhar além daquilo que você está, colocar sua mente para trabalhar, para não se apegar só em uma visão, assim, né? Mas no sentido da coisa, né? Ser mais profundo. É interessante. é ser mais profundo, né? Isso que você falou da aura, seria algo parecido com aquela. Qual que é? Ixi, agora me fugiu o termo, que a gente até falou da primeira catarse. Essa experiência aurática seria essa catarse, né? De Hum, resgatar. uhum. Essa seria justamente boa, muito boa a sua colocação, a sua ponderação, né? Porque vai justamente de encontro aí, que é essa experiência, né? Resgatar essa experiência aurática. E aí você passa por esse processo catártico que é dessa experiência de purificação, dessa tensão de sentimentos. Uhum. Eu estava procurando aqui, tem uma frase do Paul Cézanne, que é um artista, então, do pós-impressionismo, né? Eu vou achar depois e te passo, que tem a ver com essa questão do saber, o saber e do sentir. Saber mais para sentir mais e sentir mais para saber mais. Mais ou menos assim. Nessa relação, então não tem uma dicotomia do pensar, é racionalidade, é emoção, essa separação de corpo e mente, a filosofia separou, veio separando. O cristianismo ajudou também anteriormente, essa filosofia cartesiana, do Kant, de separar corpo e mente, o corpo é pecaminoso, né? Então a gente vem vivendo, a gente foi vivendo contextos históricos, teóricos, conceituais, representacionais, que foi afastando a gente, separando. E a gente foi vivendo dessa forma. E tudo tem essa unicidade, essa busca, né? Por algo mais, vamos dizer, ao círculo, né? Não é bem um círculo fechado, é uma espiral, né? Que vai e vem, às vezes mais alta, às vezes mais baixa, né? Essa espiral que leva e traz conhecimento, busca. Lembrei, lembrei agora de um vídeo que eu vi hoje mais cedo, e até que o senhor comentou lá da cobra dos povos astecas, se eu não me engano, né? Quetzalcoatl. Isso. Que esse símbolo é engraçado, um símbolo muito comum dos povos primitivos, assim, né, eu vou colocar dessa maneira. É um símbolo muito comum que aparece em várias culturas. Hein? Aí ele falou lá até da cultura da egípcia, da cultura, acho que mais o pessoal mais comum, Nórdica. isso, com a cultura nórdica. E, assim, eu não sei como que, é até engraçado, né? Como que esses povos
porque são muito diferentes, a gente não sabe, né, se eles tiveram alguma relação, porque até por conta do tempo, da temporalidade deles, mas é um símbolo que se repete, né? E Sim. que tem justamente a ver com isso que o senhor está falando, né? É uma fluidez, assim, né? Não necessariamente um círculo certinho assim, mas com um processo, com, com um processo, com a fluidez, assim, da vida mesmo. Sim, Yasmin, porque esses seres, por mais os lugares geográficos distintos, eles depararam com os mesmos obstáculos, lugares diferentes, pântanos, florestas, mas tinha cobra, tinha, enfim, vários animais que eles vão então dando sentido para esses animais de uma forma psicológica, simbólica. Ah, Uhum. então a cobra no meio do paraíso ali, do jardim, do Éden, por que que tem uma cobra? Então, se a gente for ver na, na filosofia ou na mitologia hindu, a cobra é Kundalini, representa a coluna vertebral, é um outro sentido. O jardim representa um estado de consciência. Então, o cristianismo traz isso como um lugar físico, que houve realmente. Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ele sem saber que era América, pessoa que estava chegando nas Índias, por isso que a gente fala equivocadamente hoje de índios, né? Então ele pensou que estava chegando, e aí a primeira impressão que se tinha, se teve ali, que era um lugar paradisíaco. Ah, eles são inocentes ainda, estão nus, não tem o pudor que a gente tem, porque nós caímos, fomos expulsos do paraíso e nós adquirimos o pudor, a vergonha. Aqui eles não têm, está todo mundo nu, a primeira impressão. E aí ele vai procurar um lugar físico. Cristóvão Colombo procura um lugar físico, paradisíaco, um paraíso, aqui na Terra. Então é imaginário. Então cada lugar criou-se culturalmente um imaginário. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre o inconsciente coletivo, o arquétipo do Jung. Uhum. Certinho. Tá? Uhum. Mais alguma coisa? Uhum. Amanhã, a próxima aula? Isso, pode ser. Tá. Uhum. Então, eu já te passei o livro do Jung, Uhum. eu vou te passar o livro do Levi-Strauss, e aí amanhã a gente conversa sobre, de imagens também, sobre. É muito conceito, Yasmin, eu sei que são muitos conceitos, mas quando a gente começar a trazer as obras mesmo, vai ser mais, sim. Não, É, mas você falou que vai passar esses slides, vai ajudar muito depois. uhum, vou organizar direitinho e te passo, tá Certinho, bom? então. Professor,